Imagina só se o seu chatbot pudesse criar um sistema de agendamentos onde o seu cliente tem acesso a um painel super bonito e clean de quais os clientes agendaram com ele, tem integrações diretas, como por exemplo com Google Meet, Zoom, Microsoft Teams e um monte de outras ferramentas, e também conseguir integrar em vários tipos de calendários, Apple Calendar, Google Calendar, o calendário do Microsoft também. E o melhor, meus amigos, você não fica limitado a um usuário somente, você pode criar um padrão de agendamento para cada pessoa que tem ali dentro da empresa. Então vamos supor, se você tem uma clínica com 2 ou mais médicos, você consegue criar uma agenda para cada médico. E o melhor, tudo isso por um total de R$0. Isso mesmo, uma ferramenta gratuita e open source, mas que na própria versão cloud você já consegue utilizar sem ter limites. Então é sobre justamente isso que a gente vai estudar nesse vídeo. Como que eu, com a DeFi, o N8N e essa nova ferramenta, vou conseguir criar um sistema de agendamento completo sem ter custos com programa nenhum. Fala Aren, eu sou Eduardo Carezi e você está no canal Automatiza Aí, o seu canal especializado em automações com inteligência artificial. E, como já é de costume, chega de enrolação, bora aqui para minha tela para eu te mostrar como que funciona esse sistema de agendamento. Se você aí já viu as aulas passadas sobre o N8N e a DeFi, que eu recomendo que você veja, vou deixar um cardzinho aí no topo da tela, falando sobre utilizar os workflows como ferramentas, né? Então você conseguir aqui utilizar esses fluxos de trabalho, né, chamando eles quando você precisar dentro ali do prompt de um agente. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, vai para esse vídeo aqui que eu te espero aqui para a gente poder continuar e você não se perder. Agora, você já viu o vídeo, já conhece sobre tools, vamos lá. O que eu preciso de base aqui nesse exemplo, tá? Óbvio que cada exemplo varia, mas nesse exemplo onde o cara tem ali uma clínica com cada médico, o que eu preciso é, primeiro, da data do agendamento, óbvio, né? O médico, então no médico é bem importante você colocar aqui, ó, uma caixa de seleção, tá bom? Que aqui em inglês vai estar selecionar, você coloca aqui as opções que você quer, tá? Você pode colocar múltiplas opções aqui. Por quê? Porque isso aqui você evita margem de erro, né? Você não dá margem para erro do cara digitar alguma coisa e a IA salvar aquilo errado. Então ela vai por aproximação do que tem aqui dentro dessa lista, beleza? O nome do paciente, óbvio que é muito importante, e o e-mail, para que esse e-mail para a gente mandar ali uma confirmação para ele, que a própria ferramenta ela já envia diretamente. Você não precisa ter um e-mail próprio para isso, a própria domínio da ferramenta ali, né? O próprio aplicativo, ele vai mandar para a pessoa, tá certo? Outra coisa, a gente faz a requisição HTTP passando ali os valores, correto? E no final a gente só retorna a resposta lá do nosso N8N. Então, bora lá para ele para eu te mostrar como é que tá funcionando esse fluxo, que é bem simples. Bom, chegando aqui na ferramenta, eu já vou te falar qual que é, você já deve ter visto por aqui que é a cal.com, mas eu já vou destrinchar ela um pouquinho melhor, tá bom? Aqui a gente recebe então o nosso webhook, certo? Aqui a gente tem um edit fields, que ele vai pegar, formatar as informações que a gente manda para ele pelo webhook, e também tem uma coisa bem importante. Aqui a gente faz uma seleção, certo? Com base no doutor. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque aqui dentro do cal.com, que agora sim a gente vai falar dele, a gente tem vários tipos de consulta. Então, uma eu posso criar para cada médico, tá certo? Note aqui, o doutor Di Giroto, nosso querido amigo ET, ele é, ó, o número 97, ele é o número 972-612. Então, aqui dentro dele, eu coloco, ó, se o texto lá do doutor foi doutor Di Giroto, eu peço para ele me retornar esse valor. Para que isso? Para não precisar ficar criando uma requisição API para cada tipo de médico, tá certo? Ele já atribui um valor pela string ali, pelo texto que o cliente, né, que a própria DeFi gerou ali pra gente, com base naquela seleção. Fechou? Então fica aí também uma dica bem importante. Agora, passando adiante aqui, o primeiro request que a gente faz é justamente listar os agendamentos, tá? Para aquele tipo de médico. Tá vendo aqui, ó? O Event Type ID, que é aquele númerozinho aqui, eu passo naquela variável que eu selecionei previamente. A gente já vai testar na prática e você vai entender melhor. Então, beleza. Eu pego primeiro todo o alistamento ali, né? Dos horários que tem na lista, dos horários que tem disponível para aquele tipo de agendamento, nesse caso para esse médico, tá bom? Ele não me retorna, por exemplo, os horários que estão vazios e os que estão cheios. A gente já vai abordar isso aqui, fechou? Aqui a gente passa primeiro um filtro para ver se o horário que a pessoa me mandou lá, ele bate com o horário que eu tenho na minha lista ali prévia, para ver
se o horário que o cliente me mandou, ele bate com o horário que eu tenho ali dentro da lista ali do próprio call.com. Porque você não concorda comigo que se o horário não tá nem dentro daquele período, não tenho por que agendar, correto? Então beleza, primeiro filtro feito. Segundo filtro, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, bater lá no endpoint, bater lá na URL que retorna pra gente todos os agendamentos, tá certo? Todos os agendamentos daquele médico. Por quê? Porque daí eu vejo que se o agendamento que a pessoa me pediu lá no início, ele vai estar aqui dentro. Porque se ele estiver, significa que já tem um agendamento para aquele mesmo horário e eu retorno como horário preenchido, tá certo? Isso aqui você deve estar olhando e falando, nossa, Eduardo, que doideira que é essa, um monte de código. Mas, cara, fica tranquilo, se você jogar isso aqui no GPT, ele vai te explicar muito bem. Aí entra também nossa mentalidade alien, mas que nada mais é do que ele pegar ali todos os itens que tem dentro daquela lista e fazer um filtro. Então, se ele encontrar um item que bate com o que eu requeri, significa que esse item existe e já está agendado. Então, por isso que a gente vem aqui nessa função e coloca aqui se o array está vazio. Porque se ele estiver vazio, não tem nenhum item nessa lista. Beleza? Por último, se. Então, se ele está vazio aqui, e se aqui também ele não está vazio, por quê? Porque você não concorda que aqui o item que o cara me mandou aqui no começo, ele tem que bater com o item que está aqui dentro dos bookings. Ou seja, não pode estar vazio. Se bateu, né? Então, se não está vazio, is not empty, ele avança. Se não, ele só retorna aqui e gera uma resposta lá, porque essa resposta aqui é outra coisa importante. Ela vai me retornar, tá? Aqui já tem até uma formatação prévia. Ela me retorna todos os horários disponíveis naquele período que o cliente quis agendar para a IA poder ler e entender. Porque lembra que a gente está passando a resposta da requisição por aqui, ó. Tá vendo? Então a IA consegue ler somente essa parte. Ela não consegue ler o N8N, não consegue ler nada. Só consegue ler o que você bota como output aqui. Então é muito importante porque daí a própria IA pode sugerir horários que estão disponíveis ali. Beleza? É basicamente isso. E óbvio, se ele consegue agendar, ele retorna aqui, ó. Agendamento realizado com sucesso para o dia. E já retorna ali o dia que a pessoa mesmo mencionou. Beleza? Vamos ver isso aqui na prática agora? Simbora! Então vamos lá, senhoras e senhores, como é que eu estou formatando primeiro esse agente, tá? Esse novo modelo de formatação é um modelo que a galera tá utilizando lá na gringa, inclusive, que é formatar o agente em XML, tá certo? Um modelo muito utilizado aí de formatação na web e que os agentes entendem muito bem. Então, se você quiser aprender melhor sobre como fazer um bom prompt, a gente tem inclusive aula de engenharia de prompt dentro da nossa formação Automatiza aí. Se você não sabe como entrar para a formação, eu vou deixar aí embaixo na descrição e também no comentário fixado um número que você pode chamar e trocar uma ideia com a gente, que a gente vai ver se a formação é ou não é para o seu negócio e para o seu momento atual. Voltando aqui, então esse modelinho de prompt é o que eu estou utilizando no momento, que está me dando e me gerando melhores resultados no GPT-4o Mini, tá bom? Porque o GPT-4o Mini, ele, vamos falar assim, ele é muito barato, é mais barato que o 3.5, é mais eficiente que o 3.5, mas ele é, entre aspas, capado. Então, você tem que dar muito mais instrução ali para ele ser mais assertivo, ok? Então, simbora. É dessa maneira que a gente está formatando, só expliquei isso para você não estranhar o jeito que está aqui meu chatbot, tá bom? E nada mais é do que aqui na parte de fazer o agendamento, né? Então ele tem aqui, ó, functions, tá vendo? Ele abre aqui essa caixinha de functions, a gente tem a function agendamento, tá certo? Aí aqui a gente tem os fields da function, então quais as características, quais as informações, os campos que eu quero capturar. Nesse caso é nome, que aqui eu boto até uma validação. Nossa, Eduardo, isso aqui está funcionando como um código? Não, é só para IA entender. Então, a validação é se o nome contém mais de uma palavra, né, name words, é porque tá certo. Porque às vezes a pessoa vai lá e só fala Eduardo. Já vou te explicar melhor. Aí aqui eu pego o e-mail, eu pego o tipo do médico e a data e hora, fechou? E também a data e hora a gente faz uma validação, né? Porque a gente chama as funções current time e weekday para ver se a data que a pessoa tá me falando é uma data de hoje para frente ou se é uma data antiga e daí a pessoa tá delirando, beleza? Então, chega de teoria, vamos para a prática, ó. Vamos lá. Vou mandar aqui o meu oi, ó, já vai aquele como posso te ajudar hoje. Quero agendar. Fica bem tranquilinho, ó. Primeiro, qual é o seu nome completo? Ela já entende, né, que o nome precisa ter mais dois. Me chamo Clayton, nosso grande amigo Clayton imaginário. Poderia informar seu nome completo, por favor? Ah, sim, beleza. É de Ferreira. Ó, perfeito, Clayton de Ferreira. Agora, por favor, me diga seu e-mail. Vou botar um clayton@gmail mesmo. Ó, eu vou botar outra validação, que é esse @gmail, que digitou errado, tá bom? Olha só que legal. Você quis dizer clayton@gmail? Isso, minha querida.
Perfeito. Agora, qual médico? Dr. Eduardo de Giroto. Quero com o Dudu. Não falei Dr. Eduardo, falei Dudu. Beleza, então vamos agendar com o Dr. Eduardo. Agora, qual a data e hora você prefere para agendamento? Tô gravando esse vídeo aqui, dia 17, então hoje é sábado. Vou falar que eu quero agendar para sexta-feira. Sexta-feira, às 16 horas. Já usou o Current Time? Ó, Current Time aqui pegou o dia atual, correto? Dia 17 e tal. Aqui a hora é a hora do Pacífico, então é 00. Então, no caso do Brasil é -3, tá certo aqui a hora, né? Porque 19 mais 3 dá 22. Fechou. O Weekday pegou o dia da semana, que é sexta-feira, correto? Dia 23 de agosto. Fechou? E agora, ó, perfeito. A data escolhida é sexta-feira. Só para confirmar, você quer agendar para sexta-feira, às 16 horas, dia 23 de agosto. Vamos confirmar aqui? Isso mesmo, minha querida. Isso mesmo, querida. Agora, eu vou botar para rodar aqui, né, o teste Workflow, porque a gente está rodando o Workflow teste para vocês visualizarem como que isso aqui está ocorrendo. Na verdade, acabei esquecendo de salvar ali no outro Workflow. Mas, basicamente, o que ocorreu aqui, né, que eu consigo ver no meu histórico do N8N. Chamou o webhook, então passou aqui todos os parâmetros, a gente consegue inclusive ver por aqui, ó, data, ele já me manda formatado, isso aqui eu já dei uma aula sobre aqui no YouTube mesmo, vou deixar no card aí, vai estar embaixo também, que agora o YouTube deixa salvo, nem sabia disso. E a IA, ela consegue salvar a informação do jeito que você precisa, então eu peço para ela salvar formatado desta maneira, porque daí eu consigo converter isso em um datetime, é um objeto de data que tem dentro do próprio N8N, da própria programação, ele consegue identificar datas com precisão. Então aí eu consigo manipular essa data, definir se eu quero usar o fuso horário do Brasil, fuso horário do Pacífico, como por exemplo, né? E todas essas coisas. Aí o médico, Dr. Eduardo, porque é aquela caixa de seleção que não muda, né? Nome Cleiton de Ferreira e o e-mail cleiton@gmail.com. Olha só que legal. Aqui ele já me retornou, correto? Eu fiz um edit fields, ó. E aqui que vale naquela parte, ó, do médico. Então vocês viram que, caso for Dr. Eduardo, ele me retorna esse valor aqui, ó, 972.613, que é realmente o valor que tá aqui, ó. Se eu voltar e ver a consulta com o Eduardo, 972.613. Mas por que você tá fazendo isso, Eduardo? Vou reiterar aqui, já falei no começo, mas eu vou falar de novo. A gente faz isso porque médicos têm horários diferentes muitas vezes, né? Tipos de médicos. Às vezes você tem uma clínica de odontologia, onde o cara atende, um atende dente mesmo, outro faz estética ali, botox, as coisas. Então, é muito importante você ter isso listado, tá? Como que eu recomendo você utilizar essa ferramenta aqui para você não perder eficiência? É você criar uma conta, certo? Que a gente tem uma conta, tá na minha pessoa aqui, Eduardo Caresi, mas você criar uma conta para cada cliente. Então, eu vou fazer com uma clínica, cria uma conta da clínica e da clínica você cria ali os agendamentos que ela precisar, beleza? Assim fica muito mais organizado e você consegue ter um maior controle ali do seu workspace, do seu espaço de trabalho, beleza? Então aqui ele me retorna aquele valor para eu usar ele posteriormente aqui na API. Então, aqui nos parâmetros, né, que é o jeito que a API deles utiliza por parâmetros, eles conseguem aqui, né, então pegar a data de início que eu pego e converto, né, justamente aquela data que a pessoa me passou aqui no webhook, ó, converto ela em till datetime, que é uma função aqui, eu retiro 2 dias, então eu diminuo 2 dias, né, porque eu quero pegar os 2 dias anteriores, o dia que a pessoa me pediu e os 2 dias posteriores, e depois eu formato aqui para poder passar para a API novamente, repito a mesma coisa, ó, tá vendo? Lembra que eu tinha pedido pro dia 23, então ele pegou num intervalo de 21 a 25. Isso aqui, óbvio, você consegue mudar o quanto você quiser. Aí aqui, beleza, me retornou todos os bookings ali, né, todos os slots que a gente tem. E daí, depois, ó, verificou, então, viu que bateu com o horário ali, então não está vazio, show de bola. E daí ele vem para cá e verifica aqui também, pega alguns outros bookings, correto? Aí nesses bookings aqui, ele não encontrou nenhum, porque justamente eu não tinha feito nenhum pedido desse. Beleza? E daí depois ele faz a requisição para a API criando, né, obviamente ali o booking, o agendamento, passando alguns parâmetros, que é o Event Type ID, né, que é o médico ali, o tipo do evento, que já retorna ali o valor correto, a hora de início, certo? Nome da pessoa, o e-mail, né, que ele manda um e-mail para a pessoa confirmando aquelas informações, o time zone, que já vem por padrão, a linguagem você pode mudar também, e daí a consulta, né? Consulta Dr. Eduardo com Cleiton Ferreira.
E aqui na DeFi, ele já me retornou ali, né? Então, tudo certo. Seu agendamento com o Dr. Eduardo está marcado para sexta-feira, às 16 horas. Qualquer coisa, estamos à disposição. E imagina isso aqui para aquelas clínicas, cara, que às vezes perdem muito, mas muito tempo respondendo o cliente. Às vezes perdem respondendo a mesma dúvida. Ah, qual que é o preço de tal exame? Ah, tem horário para dia tal. Cara, isso daqui já faz todo aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho chato que as clínicas têm e também outros tipos de agendamentos. Como eu mesmo dei um exemplo aqui no canal de um chatbot para imobiliárias que tem catálogo em tempo real. Você pode clicar aqui no cardzinho e ver mais sobre, beleza? E naquele exemplo de chatbot, a gente pode pegar, em vez de ter um médico específico, a gente manda o código do imóvel. E daí isso cai num CRM para a pessoa e a pessoa consegue ali passar para o proprietário. Olha que maravilha. Eu quero que você entenda que isso aqui é a pontinha do iceberg do que as IAs estão fazendo e irão fazer ao longo dos anos. A gente está passando pela quarta revolução industrial e a oportunidade está bem debaixo do seu nariz. Se você não quer perder essa oportunidade de trabalhar, crescer sua empresa e estudar sobre inteligências artificiais, que eu te convido a participar do Desafio 5K com IA, uma série de aulas ao vivo e também gravadas, onde eu te ensino a como utilizar as IAs, atendendo seus clientes, gerindo seus processos e criando conteúdos de maneira automatizada para o seu negócio, para te fazer faturar seus primeiros R$ 5.000 todos os meses de maneira constante e consistente. Se você não quer perder essa oportunidade de trabalhar e estudar diretamente com a gente de maneira gratuita, eu te convido a clicar no primeiro link que está aí na descrição e que também está no comentário fixado, que de bônus você recebe acesso ao nosso curso introdutório das ferramentas com inteligência artificial. Para realizar sua inscrição, novamente, só clicar no botão abaixo e preencher o formuláriozinho, que daí eu já te passo as próximas instruções. É isso, meu povo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal, que isso ajuda muito a gente e ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo de qualidade para mais pessoas e transformar mais vidas e empresas. Lembre-se que, se você faz algo mais de uma vez, automatiza aí. Um forte abraço e fique com Deus.